Bem, ouvintes da Mata FM e no Conexão Brasil, eu estou comecei a conversar com o nosso querido Aurélio Schomer, é escritor, tem bastante conhecimento dentro das áreas de humanas, de filosofia, na parte da literatura também, e hoje vamos tratar sobre a cultura, essa ideia, né, vamos dizer assim, entre aspas, do cancelamento. Aurélio, bom dia, muito obrigado pela presença, que bom tê-lo aqui novamente. Bom dia, Jacaúna, bom dia aos ouvintes da Mata FM. É um prazer estar com vocês aqui, minha querida Pernambuco. Veja, o Senado aprovou há poucos dias aí, está na Câmara agora, né, um projeto aí de cancelamento oficial. Né? Os políticos decidiram que não pode mais falar mal de político, que isso vai ser crime, e vai ter um comitê aí para julgar. Falou mal de político, vai preso, né? Além de ser banido das redes sociais. As redes sociais vão ter que controlar o conteúdo, né? E alegam com isso o chamado crime de ódio ou então as fake news. Olha, Jacaúna, vamos ser sinceros, o povo também, às vezes o povo fica achando isso bonito, até porque as principais TVs, toda a mídia aí, a maior parte da mídia tá achando isso muito legal, tá achando isso, pô, bacana, né? Tem até o Felipe Neto aí que tem 20 milhões de seguidores, está dizendo, não, que coisa boa, vai acabar com o ódio no Brasil, né? Vai ficar todo mundo bonzinho agora. Né? Porque realmente, eu estava até lendo algumas coisas, assim, estava pegando um apanhado. Tem gente que diz barbaridades nas redes sociais. Ofende e tal, xinga e diz coisas que não deveria dizer, coisas feias, né? Tem gente que inventa mentira, tem gente que inventa mentira, assim, aquela coisa. Mas para isso existem os meios legais, que no Brasil até são demasiados. Nos Estados Unidos você tem lá a primeira emenda, que é um negócio levado muito a sério lá. Aquela coisa de que você não pode fazer leis contra a liberdade de expressão. E isso é muito importante. Você que eles têm mais de 200 anos da democracia, é por causa disso. Porque às vezes você pode pensar barbaridades, tem gente que pensa as coisas mais ignorantes. Mas a ignorância se combate com conhecimento e não com perseguição. Porque você começa perseguindo hoje alguém porque disse uma barbaridade. Amanhã, essas pessoas encarregadas de fazer a censura vão achar que certa coisa também é barbaridade. Vão achar que uma crítica a um senador, a um deputado, a um político é uma barbaridade. Vão achar que, enfim, essas coisas não pode ter essa amplitude. Quanto mais você amplia a punição e o controle sobre a liberdade de expressão, isso vai ganhando corpo, porque daqui a pouco todo mundo só vai poder falar aquilo que eles querem ouvir. A liberdade de expressão é para ouvir aquilo que eu não gosto de ouvir. Para ouvir o que eu gosto de ouvir, não precisa de liberdade de expressão. É só juntar uma turma de amigos, a gente se conhece, gosta do que o outro pensa e está tudo bem. Jacaúna? Então, isso também tem a política do cancelamento aí que você estava falando. Então, de onde vêm essas ideias? Já dizia um filósofo conhecido, o Olavo de Carvalho, usa essa expressão. De onde vêm as suas ideias? De onde vem essa ideia? Qual é o princípio que as pessoas têm para raciocinar dessa maneira? Bom, vamos contar um pouco de história aqui, né? Você sabe que então, você tem lá o marxismo é do século XIX, e ele é precedido por uma série de movimentos que começam na época da Reforma Luterana na Alemanha, no que eram os estados alemães. Né? A Alemanha não era um país unificado, no século XVI. Thomas Müntzer faz a chamada Revolta dos Camponeses, é a primeira forma de achar o que a gente chamaria de socialismo moderno. Né? Isso veio vindo e tal, na época tem muita questão da utopia, começa aquele mito do bom selvagem, e começa com um panfleto atribuído a Américo Vespucci, que teria sido naquelas duas viagens que o Américo Vespucci fez ao Brasil, que ele inclusive deu nome aos nossos rios aqui, né? O Américo Vespucci foi importantíssimo na história do Brasil, mas um panfleto atribuído a ele, publicado justamente na Alemanha, criou o mito do bom selvagem. Aí teve o Thomas Morris, que fez a utopia baseado no que seriam os índios brasileiros, uma coisa muito diferente do que eram os nossos tupis aqui. Mas, enfim, aquilo ganhou o mundo e aquilo foi virando ideologia. Teve o marxismo, embora Marx não fosse concordar com nada disso, pelo amor de Deus, Marx não... Marx ele próprio era muito racista e achava que tinha povos, erradamente achava que tinha povos superiores e inferiores, né?
Aliás, a turma da Revolução Francesa também era bastante racista. O Montesquieu achava inclusive, que os negros não tinham alma, para ter uma ideia da barbaridade que era a ignorância daquela época, né? Porque racismo é ignorância, eu sempre digo. Hoje está provado cientificamente por A mais B, ciência de verdade, que não existe diferença entre humanos por causa da sua origem, a sua origem genética, né? Por causa de cor de Seu pele. DNA, né? Cor de pele não muda nada. Cor de pele é uma variação lá do nucleotídeo que não interfere em coisa nenhuma. Né? Isso vale para o caboclo, vale para o descendente de índio, vale para o descendente do africano, vale para o descendente de europeu. E até quando a gente fala africano, tem várias formações genéticas na África que são muito diferentes entre si, como existem, a gente sabe que tem várias formações genéticas na Europa que são muito diferentes entre si. Tudo isso. Bom, mas voltando para a história, aí vem a chamada Escola de Frankfurt, né, que foi aquela crítica ao que seria Kitsch, que seria a sociedade de massa, né? Que o Marx já tinha começado com aquela ideia do fetiche da mercadoria, né? A produção em massa, a questão das marcas, né? Da exploração econômica do que ele chamaria do capitalismo. O capitalismo é um termo criado por Marx, eu rejeito, eu falo sociedade de livre mercado. Mas isso vai desandar quando começa a fracassar todo esse projeto, quando esse projeto fica claro que é um fracasso, que ele é um genocídio, tanto na China de Mao Tse-tung, quanto na União Soviética, quando você tem que fazer um muro de Berlim, para evitar que as pessoas saiam do paraíso para o inferno, porque lá do outro lado eles diziam, e não tinha liberdade de expressão, para contrariar, que o capitalismo era o inferno, né, que a Alemanha Ocidental era o inferno, então tiveram que cair um muro para que você não fugisse do paraíso. E quando isso começou a ficar claro, surge então o pós-modernismo. O pós-modernismo que vai ter aquele filósofo francês, o Derrida, o seu maior expoente. E o Desconstrucionismo, né? Também. Todo esse movimento em torno do que a gente pode chamar, como regra geral, pós-modernismo. E isso vai chegar em Stanford, né, numa universidade de Stanford, na Califórnia, que é na região de São Francisco, lá no norte da Califórnia, onde surge o movimento intitulado, eles usaram o nome na época, depois nunca mais usaram o nome, não se atribuem isso mais, porque ficou mal visto que foi politicamente correto. O que se pode dizer partindo do pressuposto pós-modernista de que não existe civilização, não se pode falar em povo civilizado ou não civilizado, e não existe escala de valores entre culturas. Porque nós estamos falando de culturas. Eles adoram enfiar essas bolas tudo no mesmo saco. Porque fenótipo é uma coisa, a sua cor da pele, o seu jeito, não é só a cor da pele, todas as suas características externas, de pele, de olhos, de nariz, sua forma é o seu fenótipo. O seu étnico é o quê? O seu comportamento, sua filiação cultural. A etnia é a cultura. Mas as pessoas confundem isso, né? Aquele lá, ele é da etnia negra. Não existe etnia negra. Existe um comportamento cultural, uma filiação cultural a alguma coisa, que jamais será simplificadamente negro. Né? Vá na Nigéria dizer que existe cultura negra. Eles vão rir da sua cara. Porque dentro da Nigéria existe cultura iorubá, existe cultura Hausa, existe cultura Igbo, existem várias culturas minoritárias na Nigéria, e dentro dessas culturas, várias subculturas e formas de comportamento, filiações religiosas. Né? É um universo muito mais rico do que eles querem simplificar para a gente. Né? E existe uma coisa chamada genética, que a gente sabe que isso aí não faz sentido discriminar ninguém pela genética. Mas eles colocaram, então, que não existe hierarquia e que o bom é o tribalismo. Né? O bom não é a sociedade complexa que nós construímos ao longo de milênios, que a sociedade ocidental é a coisa mais... quem conhece a história universal toda, sabe que a única exceção é a tirania sobre tirania, pilhagem sobre pilhagem. Conhece a história da China, e a China com todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que a China tinha. Quem conhece os últimos 3.000 anos de história da China, sabe que aquilo era uma matança sem fim.
déspotas e déspotas se sucedendo, mortes e mortes. O confucionismo, que tanto falam, filosofia de paz, o taoísmo, não serviu para nada, porque aquilo é dualista. Nós, no Ocidente, com o cristianismo, que o cristianismo tem uma novidade, que vem de Heráclito, vem de antes, na verdade, de Jesus Cristo, mas está no Evangelho de João. Quem conhece, quem é cristão, o povo hoje leva a Bíblia na mão, sabe lá, no princípio era o verbo, então o verbo se fez carne. Aquele princípio era o verbo, que foi dito por Heráclito 500 anos antes de Cristo. Começou o monismo, tudo é uma coisa só. Para o cristão não existe dualismo, não existe força, não existe força maior que Deus, não existe nada que se oponha ao poder de Deus. E com essa base filosófica que nós tivemos, Santo Agostinho, para os católicos é Santo Agostinho, para todos os evangélicos e protestantes é Agostinho, mas é um sábio, né, é reconhecido por todos, né? Até Lutero era agostiniano, né? Entre tantos outros. Enfim, nós construímos com isso a sociedade com base na confiança, uma sociedade complexa, baseada em trocas comerciais, baseada em democracia. A nossa sociedade, a nossa sociedade portuguesa, a nossa sociedade ibérica, ela nasce em Covadonga, um lugarzinho lá no norte da Espanha, norte da Espanha atual, com Pelágio, que ganha a primeira batalha, depois que os muçulmanos invadiram, os islâmicos invadiram toda a Península Ibérica. Ele ganha a primeira batalha dos cristãos, por milagre, até hoje lá, e começa todo esse processo que vai dar em Guimara Pérez, que funda o Condado Portucalense no século IX, e depois no século XI, no século XII, com a fundação, com a independência de Portugal em relação à Galícia e a Castela. E aí vai chegar no Brasil, vai chegar toda essa tradição, essa língua, a maior parte dos nossos costumes. Aí vai dizer, mas cadê? Você esqueceu os africanos, os indígenas? Eu digo, não esqueci nada. Ao contrário do que ele diz aquele povo de Stanford, que prega o multiculturalismo, que prega a separação das tribos, que prega cada um para o seu lado, não, a cultura portuguesa, a cultura que nós herdamos, já era uma cultura que incorpora, é uma cultura intercultural, que dialoga, que recebe as influências, que é cosmopolita. Inclusive na arquitetura, né? Exatamente, é eclético, né? O Portugal apresentou o mundo ao mundo, nós somos partes disso, né? E temos que nos orgulhar disso. Sim, mas então o que acontece? Vem aquela coisa do Stanford politicamente correto, e isso foi aumentando, de tal maneira que hoje chegou-se na política do cancelamento. O que é? Eles foram se multiplicando, esse pessoal do politicamente correto, do pós-modernismo, tomou conta das universidades completamente. As universidades estão tomadas, não é no Brasil, é no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Está tomado. Tomaram conta da mídia, da grande mídia, e aí disseram, vocês não podem dizer nada que não seja politicamente correto, que não seja... E aí, como é que eles fazem isso? Eles não conseguiram ainda mudar, principalmente nos Estados Unidos, não conseguiram. No Brasil estão conseguindo, está aí, está esse projeto de lei pré-aprovado aí que vão tentar passar. E conseguem por outras formas também. Eles começaram a pensar, nós podemos agir como consumidores militantes. Porque uma turma, mesmo minoritária, quando é militante, ela incomoda. E aí eles vão para cima das empresas, né, as grandes empresas, Coca-Cola e tal, as grandes empresas, e dizem, olha, se vocês veicularem anúncios em programas que participem pessoas que a gente não gosta, a gente vai boicotar, vai fazer uma campanha, vai para a porta da empresa, vai fazer o terror, nós vamos tocar o terror. E eles sabem tocar o terror. Essa é a política de cancelamento. Aí a empresa que recebe, vive do anúncio, você sabe, a rádio vive de anúncio, a TV vive de anúncio, a gente aqui no YouTube vive de anúncio, né? A monetização é de anúncio. Que é uma forma legítima de você informar, né? Porque te dá independência, né? Aí você acaba demitindo a pessoa que falou aquilo que eles não querem. Aconteceu agora na chamada CNN Brasil, com o meu amigo Leandro Narlock, o conhecido Leandro Narlock, que é autor de vários livros de história. Ele foi demitido porque fez um comentário nada homofóbico, zero de homofobia. O Leandro Narlock não é homofóbico. Mas comentando umas estatísticas lá de São Paulo, que eu nem lembro qual era a estatística, aquilo foi considerado, não, ele não pode citar isso.
é uma coisa, não é mais uma questão de ser contra o ódio, contra a fake news, é contra qualquer verdade, qualquer estatística, qualquer dado que contraria o que eles querem pregar. E o que eles querem pregar é racional, então você vai encontrar um monte de coisas que não vão fechar, que não vão bater com o que eles dizem. Essa é a política do cancelamento. Onde isso vai parar? Vai parar em calar todo mundo vai ser banido. Eu não culpo tanto, acho que até o Zuckerberg está resistindo lá. Não acho assim, não sou dos radicais, não. Quem me conhece sabe como eu sou moderado. Eu acho que o Google está resistindo. Eu vejo aqui, até quando eu leio as políticas aqui do YouTube, que eu participo agora, tenho um canal no YouTube, não acho que eles são os piores do mundo. Mas a pressão que eles sofrem, até dos funcionários que estão doutrinados. O Facebook tomou agora uma pressão dos funcionários. Nós vamos deixar de trabalhar aqui, não vamos fazer greve, porque você aceitou que o Trump falasse no Facebook, não cancelou o Trump. Gente, isso chegou a um ponto que nós estamos perdendo completamente o ponto da racionalidade. Isso não se faz. Isso sim é ódio, isso sim é perseguição, isso sim é inadmissível. Quer dizer, você vai cancelar quem pensa diferente de você. Ninguém pode ter dissonância nos pontos de vista. O pós-modernismo, Derrida, né? Derrida dizia assim, Derrida teve uma briga com o Sokal, né? Com o cientista físico, né? Sokal. E aí Sokal mostrou que Derrida tinha mentido, e ele disse assim, a ciência é só um discurso. A ciência física. Conveniente, né? Quando conveniente, eu digo o que eu quiser. Exatamente. É um negócio assim, de uma... As coisas perderam o ponto. Então, essa cartilha, você tem que rezar por essa cartilha, por esse catecismo, que ele é contra o que o Ocidente fez, é contra tudo da cultura ocidental, é contra todos os valores democráticos, liberais que nós construímos, é contra a nossa liberdade. E aí quando eu lembro da nossa cultura portuguesa, a gente diz, no passado era tirania. Nunca foi. O poder sempre foi municipal no Império Português. E sempre, tirando 7 anos sob ditadura de Getúlio Vargas, nunca se fechou uma Câmara Municipal no Brasil, desde 1500. A de Olinda eu acho que é de 1536, se não me engano. Uhum. Por aí. Se não for 36, é um ano antes ou depois. Então nós estamos falando de quase 500 anos de uma Câmara de Vereadores que foi fechada por 7 anos por Getúlio Vargas. Ou seja, nós nunca tivemos ditadura. Tirando os... E Getúlio também era um ditador, que eu sempre digo, era um ditador meia boca, né? Ele adorava o Mussolini, mas não conseguiu copiar direito, era meio... Ele era dado a uma certa... a um certo entendimento, né? O Capanema que ensinou isso para ele. Tinha um departamento de imprensa e propaganda com tantos literatos fazendo parte, né? Não, ele tinha aquele projeto, ele trouxe inclusive a Carta de Lavoura, a nossa LT, a cópia lá da italiana e tal, é a cópia do Mussolini, ele tentou copiar o Mussolini, ele admirava. Mas o Capanema ensinou para ele uma coisa, o Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação da época, que inclusive o Carlos Drummond de Andrade trabalhou com o Capanema, que conta essas histórias, né? O Capanema contou para o Getúlio que os fazendeiros lá de Minas, né, muitos que eram anti-getulistas, mas que depois que Getúlio assumiu o poder, eles passaram a ser getulistas. O pessoal, os coronéis do interior, não tinha esse negócio de eu sou oposição até que o presidente mude. Aí eu deixo de ser bem brasileiro, né? Esse acerto, esse arranjo. Né? Vamos ficar de bem aqui. E a gente está importando essa cultura de confronto dos Estados Unidos. Da Europa, nem tanto. A Europa tem reagido a isso de uma maneira muito forte, inclusive em Portugal. Portugal derrubaram a estátua lá, beleza. Até a esquerda portuguesa. Teve gente do Partido Comunista Português dizendo: vocês não façam isso. Vocês não façam isso, que é uma afronta à nossa cultura. E a gente aqui no Brasil importando essa pior porcaria, essa guerraiada, essa política de cancelamento dos Estados Unidos. Isso realmente me deixa triste. À medida que você está contando isso, Aurélio, eu fiquei pensando se você já não passou por uma situação semelhante, talvez não tão intensa quanto o Leon Warlock, infelizmente, mas você já passou por algo assim? Veja, em debate, na UFBA, eu sempre
na UFBA tem uns debates lá que eles sempre me chamam como representante da direita, né? Então, tem aquele pessoal lá, uma mesa, a maioria de esquerda e tal, normal, é academia, não tenho nada contra, né? E aí tentaram fazer uma saia justa ou outra, assim, a coisa, me chamar de racista, que é absurdo, quem conhece minha história sabe que isso é completamente absurdo, se tem uma pessoa que luta contra o racismo historicamente, e como historiador sou eu, quem leu o que eu escrevo sabe o que eu penso disso, mas tirando isso, eu sou uma pessoa que sei lidar, quem me conhece aqui da Bahia, 8 anos de Conselho de Cultura, convivendo, sei conviver com todas as pessoas, sei conversar com as pessoas. Quem olhar no meu canal do YouTube vai ver que eu converso com gente de esquerda sim, que eu converso com gente muito diferente de mim, que eu tenho diálogo, mantenho respeito. Então, fui poupado. Eu vejo, às vezes, é como eu estava te dizendo, às vezes tem gente assim, que é de direita e tal, de esquerda também. A esquerda que começou com esse negócio, chamar todo mundo de fascista. Que coisa horrível. Bom, eles pagaram o preço disso, né? Lógico, eles não foi uma boa tática para eles chamar todo mundo de fascista. Não deu muito certo. Mas tem gente na direita que abusa, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, vamos moderar as palavras. Esse negócio até... Eu vou ser mais claro, Jacão, você pode até concordar, mas eu discordo. Não vamos fechar a STF, não. Acho que tem que mudar alguns ministros erram, a gente tem que criticar, e o STF também não tem que ficar perseguindo gente. Porque isso aí é o fim da picada, aquele processo lá para... eu processo, eu investigo o processo e julgo. Isso não existe, isso é absurdo. Mas daí, vou fechar, vamos botar uma bomba, não. Isso não, né? Vamos respeitar as nossas instituições, vamos respeitar a nossa índole brasileira, que é uma índole democrática, que é uma índole de convivência, de respeito aos contrários. Eu acho que, por sempre pregar isso, talvez embora eu tenha opiniões fortes, quem vê nas redes sociais minhas vai ver que eu tenho opiniões muito fortes, principalmente contra essa gente. Eu uso até palavrão às vezes, né? Um palavrão disfarçado, claro, eu não vou usar o palavrão diretamente, acho feio, ninguém gosta de estar dentro de casa, na frente dos filhos, eu ouvir um palavrão, né? Acho que eu respeito isso, eu não quero que os meus filhos ouçam, não vou falar para os filhos dos outros ouvir. Agora, sim, tipo assim, ficar indignado, a gente fica às vezes com algumas coisas e expressa. Mas fora isso, não sinto assim um cancelamento. Aconteceu uma vez, um episódio, que eu não gosto nem de falar, mas em 2013, naquela onda dos Black Blocs, nós temos um evento literário, que eu não vou nem falar qual é, agora todo mundo sabe que vai lembrar dessa história, em que um grupo impediu 2 mesas de debate acontecerem. Impediu fisicamente. Mas aquilo foi amplamente condenado por toda a opinião pública aqui da Bahia. Se não fecha com as tradições do Brasil, fecha menos ainda com as tradições da Bahia, a Bahia com um estado mais ecumênico, assim, nessa coisa das opiniões. A gente tem uma convivência, pelo menos aqui em Salvador, uma convivência muito boa. Uma convivência que não é perfeita, claro, nunca vai ser, mas é uma convivência boa. Aurélio, para finalizar, suas redes sociais, onde nós podemos encontrá-lo, numa pesquisa, como é que a gente consegue lhe encontrar nas redes sociais? Bom, vou soletrar. Aurélio A-U-R-E-I-O, né? E Schomer, agora vem o Schomer. S-C-H-O-M-M, M de Maria 2 vezes, letra E de errado e R de rato. Schomer, são 8 dígitos aí. Parecido com o Schumacher, aquele que corria na Fórmula 1. Isso mesmo. Então é isso, tô no YouTube, tô no Facebook, também tenho Twitter e Instagram, mas não cuido muito bem, não. É mais fácil me conhecer pelo Facebook e pelo YouTube. E o seu Facebook é aberto, porque Facebook... chegar lá e conversar é tranquilo, não é? Não, isso é uma das características que eu vou te falar também. Foi bom você ter falado que ele é aberto. Nunca apaguei uma ofensa a mim. Pode me xingar, pode xingar pra valer. Se alguém quiser, tem até um que xingou lá semana no comentário. Mas me xingou de tudo um pouco, mas aquele xingamento cruel mesmo, sabe? Aquela coisa de botar faca. Eu não tiro, eu deixo lá. É a melhor coisa que eu faço. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. Deixa lá. Deixa a pessoa mostrar que não sabe debater.
que não sabe discutir argumento, que só sabe lhe xingar, que só sabe lhe ofender. Deixa lá. Acho que a liberdade de expressão ela é boa até para isso. Porque proibir o pensamento de alguém, você nunca vai proibir. Você nunca vai proibir alguém de pensar. Não tem como. Não inventaram uma máquina que proíbe de pensar. Então, Ainda bem, né? E então não proíbam também de dizer o que pensam. Muito bem. Aurélio, muito obrigado. E certamente nos próximos sábados vamos continuar conversando sobre outros assuntos dos quais você domine, seus materiais. Inclusive, vamos aproveitar outros sábados também para falar a respeito das suas obras, né, o que você tem escrito. Vamos deixar alguns detalhes também sobre isso nas próximas vezes. Com certeza, eu tô montando minhas obras de ficção para o YouTube. Quando eu terminar esse processo, quando eu estiver mais avançado, a gente vai falar disso. Muito bem. Muito obrigado, Aurélio Schomer, e até sábado que vem, se Deus Obrigado quiser. a você, Jacaúna, obrigado aos ouvintes aí.